Vou botar para gravar logo, se não esqueço. Ai, travou. Você não botou? Paz, Senhor. Pode ser, irmã Eliane. Dá mais uns 4 minutos aí para o pessoal entrar. Por que será que o homem é mais relaxado com relação à aula, hein? Os homens demoram mais a entrar na aula do que a gente. Problema sério, rapaz. Uns homens preguiçosos, rapaz. De geração, né? E hoje nós vamos falar de uns homens que tiveram... Aí, pastor, vê se dá para o senhor ver essa revista. Dá para ver assim? Não, mas seu vídeo não está aparecendo não, irmã. Tem que habilitar o vídeo. Aí eu não tá. Aí eu não sei como é que faz para aparecer. Clica na tela, vê se aparece a câmera e clica na câmera. Ah, tá, peraí. Não tá aparecendo. Não. Tá aparecendo a câmera, não. Tá aparecendo assim, iniciar vídeo. Iniciar vídeo. Compartilhar. Dá ok, vê se vai. Peraí. Deixa eu ver. Aí foi. Agora eu tô vendo. Oi. Aí o senhor tá me vendo? Tô vendo. Tá. Deixa eu ver se consigo, se eu ver. Minha comadre Mori. Oi. Pode ser o Emerson. Pode ser, ô pastor? Travou sua internet, irmã Eliane. Travou aqui, peraí. Agora, dá para ver? Tá dando, eu tô vendo a irmã. Ah, tô vendo o livro. Tá vendo? A revista da Reforma, eu tenho ela. Da Reforma, quando fez 500 anos, a CPAD da teve CPAD, essa né? especial. Aí eu tenho. Hoje até estava estudando a lição, lendo o livro. Tá bom. É. Mas a CPAD também tem um livro, acho que é Heróis da Fé. É um livro bom também. Paulinho tá lendo esse livro. Tá. Mas é um livro que também fala não só dos ícones da Reforma, mas de vários ícones do cristianismo. Sim. O Thiago até apareceu, irmã Eliane. Ele ficou com medo das provas. Só não habilitou o áudio ainda. Bom, vamos dar início. Luciane, eu vou pedir para você orar para a gente dar início. Acho que a Luciane saiu. Amém, amém. Tô aqui. Foi. Ora para ele. Sim, oremos. Senhor, meu Deus e Pai, graças te damos por mais uma oportunidade, Senhor, de sermos ministrados por essa aula, Pai querido. Peço que venha abrir o nosso entendimento, Senhor, que venhamos entender, Senhor, tudo aquilo que será ministrado nessa noite. Continua abençoando o teu servo, Senhor, que tem se disponibilizado a nos ensinar, Senhor amado, a dividir o conhecimento que ele tem, Senhor. Peço que tu venha estar abençoando a cada um, Senhor amado, que faz parte, que tem se esforçado, porque tu conheces o coração, tu conheces o propósito de cada um, Senhor amado, aquilo que nós desejamos, Pai, exercer com excelência dentro da tua casa, Pai. É isso que eu te peço, já te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, essa
essa aula vai tratar daquilo que muito crente fala, mas não sabe quase nada sobre, que é o início da Reforma Protestante, que o ícone da Reforma para a maioria dos crentes é o Martinho Lutero, só que nós vamos ver que não é bem dessa maneira. Existiram outros ícones da Reforma, até um pouco mais importantes do que o Lutero. E a nossa maneira de crer hoje em nossas igrejas se distancia do Lutero e se aproxima muito mais desses outros que a gente não tem tanto conhecimento deles, principalmente dos anabatistas. Mas o anabatista é assunto para sábado. Hoje nós vamos ver sobre Lutero e Zwinglio, sobre a reforma na Alemanha e a reforma na Suíça de fala alemã. Tá? A Suíça ela é um país dividido em federações que se chamam cantões, em que diversas federações falam alemão, outras já falam francês, outras já falam italiano, outras falam tal de um idioma chamado romanche, que é oriundo do latim. Então você tem 4 idiomas na Suíça. Então hoje nós vamos falar da reforma na Suíça, de fala alemã. No sábado vocês vão ouvir com a irmã Mariana aí a reforma na Suíça de fala francesa, em que vão falar de João Calvino. Mas começando aí por Martinho Lutero, ele nasceu aí em 1483, em novembro de 1483, poucos meses antes do Zwinglio. Zwinglio nasceu em 1º de janeiro de 1484, tá? São os 2 reformadores que nós vamos falar hoje. Nasceu numa cidade chamada Eisleben e morreu na mesma cidade, em 1546, em fevereiro de 1546. Lutero era alemão, só para os irmãos terem ideia, não existia um reino da Alemanha ou um país Alemanha na época, tá? Você tinha... Pastor, esse AD é o quê? Anno Domini. Ano? Domini, ano do Senhor. Ah, tá. Tá legal. Tá? Então, você tinha vários feudos, vamos dizer assim, vários pequenos reinos no território alemão, de etnia alemã, que fala alemã, mas não existia um rei alemão em si. Você tinha até o imperador do Sacro Império Romano Germânico, que na época era o Carlos V, tá? Na época de Lutero era o Carlos V, e esse império era católico. Eu não sei se os irmãos lembram da aula da formação do Sacro Império Romano Germânico com Carlos Magno, que ele teve uma coroação realizada pelo Papa, dia 25 de dezembro, e aí foi o império que deu suporte à Igreja Católica, a Igreja de Roma. Então é um império, esse império Sacro Império Romano Germânico, ele é um império alemão, só que na época de Lutero, o imperador, que é o Carlos V, ele não tem tanta força sobre os nobres em si, tá? Sobre os líderes dos feudos, igual nós vimos na aula lá do Carlos Magno, que ele exerceu um reinado controlando os feudos através da suzerania. Então o Carlos V ele era o rei era o imperador do Sacro Império Romano Germânico, mas ele não tinha tanta autoridade em si. Era um imperador apoiado pela Igreja Católica e dava apoio ao catolicismo, nos territórios dele, inclusive nos territórios alemães. E um desses territórios é justamente o território onde o Lutero ele exercia seu ministério, tá? Mas vamos dar início aí. Agora, tá? Eu coloquei alguns pontos aí para a gente fazer uma cronologia, tá, irmãos? Porque é muito detalhe de acontecimentos cronológicos, né? Lutero era filho de um minerador,
né, em que ele tinha, algumas fontes dizem que ele tinha várias minas, era um negociante, e através desse negócio ele sustentava a família, né? Sua mãe também muito rigorosa com ele, né? Tanto o pai quanto a mãe eram muito rigorosos com ele, o pai parece que chicoteava ele, tá? Por pouca coisa, e o pai mandou ele para fazer a faculdade de Direito na cidade de Erfurt, né? Onde ele ali vai começar os seus estudos, terminando uma formação em arte. O Lutero era músico, tá? O Zwinglio também era, mas o Zwinglio a gente vai falar mais à frente. O Lutero era músico, ele tem um hino da harpa que é baseado numa composição dele. Tá? Que é Castelo Forte. Tá? Então, ele se formou em arte primeiramente, e num determinado momento em que ele está no trajeto ali de Eisleben, que é a cidade onde ele morava, né, da qual ele é oriundo, para Erfurt, né, onde ele estudava, né, teve uma tempestade em que ele se apavorou, achou que ia morrer, né, para a gente pode parecer besteira do sujeito achar que vai morrer numa tempestade, mas o que aconteceu? O Lutero, ele viveu numa época onde a peste negra ela estava assolando o mundo, né? A peste, como foi falado pela irmã Ariana, ela vem oriunda do rato, né? A peste bubônica, e ali foram matando grandes contingentes de pessoas nas mais diversas cidades, porque atingiu muitas cidades, se eu não me engano, dizimou mais da metade da população de Constantinopla, isso lá no Império Bizantino, né? Lá no Oriente. Isso invadiu a Europa e foi matando uma porção de gente, e Lutero já tinha perdido 2 amigos com a peste. Então você se imagina no quadro ali onde você está vendo a morte constantemente dentro das cidades, né, por causa dessa questão da peste, né, e você vê ali a questão da falta de informação, ninguém sabe de onde vem a doença da peste, muitos entendendo que é um castigo de Deus, e ali eu não sei que tipo de vida que Lutero vivia na universidade ali, mas ele, nesse episódio da tempestade, ele entra num desespero e faz um voto, né, como católico que era, a Santana, e falando para Santana que se Santana livrasse ele da morte ali na tempestade, ele viraria um monge. E é o que ele faz, né? Ele entra para um monastério agostiniano, ou seja, de ordem, né, agostiniana, em 1505, aí, como está descrito aí no slide. E ali ele passa a ser um monge exemplar dentro da ordem, né, onde ele se dedica ao máximo àquilo que é estabelecido para ele como monge, nas suas tarefas diárias, né, nos jejuns, nas orações, nas penitências. Ele é o monge mais dedicado do mosteiro, né? Ele, a ponto de dormir do lado de fora na neve, né, como uma espécie de sacrifício, pagando penitência conforme o entendimento dele, e sempre se sentindo culpado pelos seus pecados, porque a mente dele sempre trabalhando, apontando ali os pecados que ele tinha, e ele se confessava, né, continuamente, né, mais de uma vez no dia, sempre se sentia pecador, a ponto do seu confessor lá falar para ele: quando você tiver um pecado de verdade, você vem e se confessa, né, porque ele ia se confessar por qualquer pecado, por mente, né, por pensamentos na mente, né, e ele se confessava. E ele acabou se destacando ali no monastério e foi enviado a Roma em 1510, né, com aquela ilusão da religião, né, porque ele era extremamente religioso. Ele foi com a ilusão de encontrar a Cidade Santa, que era a sede da igreja, uma cidade onde ele ia ver os túmulos de alguns apóstolos entre si, de discípulos lá. E o que ele encontrou em Roma, na verdade, foi uma baderna completa.
Era uma cidade totalmente mundializada. E aí ele se decepcionou com aquilo, né? E com alguns procedimentos, né? Lutero tinha muito firme dentro dele a questão da ceia, em que ali era o corpo e o sangue de Cristo, e ele viu um tratamento com relação a hóstia ali, no caso, né? O pão da Eucaristia, em que ele viu o sacerdote falar: isso é pão e acabou, e é pão e acabou. Não tem essa... Vai continuar sendo pão. Aquilo criou também outra decepção nele, nisso tudo em Roma, né? E ele voltou frustrado de Roma com a igreja que ele viu. E isso juntou com aquele peso de pecado dele, né? Criou algo dentro dele que a gente não sabe dizer o que é, em que o sujeito que cuidava dele no mosteiro mandou ele para Wittenberg, né? Para lá ele fazer trabalhar na faculdade, né? Ser pastor lá, né? No caso padre ali, e fazer ali o doutorado de teologia, né? E ali conhecer se ocupar mais com as atividades pastorais da igreja, né? E com o estudo e o ensino das escrituras. E aí ele começou a se aprofundar nas escrituras e pregar dentro da congregação. Aí está a partir de 1512 os livros onde ele mais pregava, né? E aí esses livros são livros especialmente Romanos, Gálatas, né? Fala muito da questão da graça, né? O Gálatas ele chega a combater Paulo em Gálatas combate os judaizantes, e o Lutero ele começa a examinar esse tipo de escrito e começa a ver, né, a sobreposição da graça em cima da lei, né? E ele começa a raciocinar em cima daquilo, em cima do trabalho que ele está fazendo, em cima dos estudos que ele está fazendo. E, em um determinado momento, ele acaba tendo um encontro de salvação com Deus, onde ele se sente justificado, né, pela fé. Né? Pela fé, Deus declara a pessoa como justa, né? E, a partir dali, pela fé, a pessoa, né, é salva, sendo perdoada dos seus pecados por Cristo, a partir do momento que ela crê. Ali ele sentiu um alívio, ali ele sentiu o perdão de Deus sobre a vida dele, né? E aquelas culpas todas que ele carregava, né, que atormentavam ele no monastério, elas se foram. Não que ele tenha esquecido dos seus pecados, mas ele sabia que ali ele tinha recebido perdão pelos pecados que ele tinha cometido, porque ele creu que Jesus morreu por ele e o justificou, né? A justificação é um ato de declarar a pessoa justa. Deus ele te declara justo, independente do que você fez, né? Mas tem outras nuances acerca disso, mas a doutrina da justificação é isso. O significado é esse: é Deus te declarando como justo. Você não é justo, não há um justo sequer, mas Deus te declara justo mediante o teu crer, né, no sacrifício de Cristo, né, no teu lugar para perdoar os teus pecados. E aí ele começou a ver, né, a fé de outra forma, né, com outra compreensão, e paralelo a isso, você tinha uma ocorrência em que existia a política da indulgência. O que é indulgência? A indulgência, né, ao contrário do que a gente pensa, porque a gente atrela a indulgência a essa época de Lutero. A indulgência, ela é tipo de uma penitência substituta, né? Considerando que a irmã Eliane errou em algo, pecou em algo. Aí eu pego e faço a mesma coisa que Cristo fez, né? A irmã Eliane teria que pagar por aquele pecado que ela fez, segundo o raciocínio católico, fazer alguma penitência. E aí o que eu faço? Eu pego e me ofereço para pagar esse pecado no lugar da irmã Eliane, para dar absolvição a ela. Então eu pratico a questão da indulgência, né? Que é um sacrifício substituto. Então eu pago no lugar da outra pessoa.
Porque dentro do raciocínio católico eu tenho que pagar penitência pelos pecados que eu pratico sendo salvo. Tá? Que é aquela questão do ora não sei quantos Pai Nossos, reza não sei quantas Ave Marias, né? E aí você paga pelo pecado que você comete sendo salvo. Tá? Você compensa, não paga, você compensa. O raciocínio é esse, é que você compensa. Tá? Então, é uma espécie de reparação. A penitência é uma espécie de reparação. A irmã Liane pagaria uma penitência pelos erros que ela cometeu, pela briga que ela arrumou com o vizinho. Aí ela teria que pagar uma penitência por essa briga que ela teve com o vizinho. Ela teria que exercer uma reparação com relação a esse pecado que ela cometeu. Não que ela esteja pagando pelo pecado, porque o pecado Jesus já pagou na cruz. Mas ela está reparando o erro que ela cometeu. A penitência seria isso, uma reparação do erro cometido. E a indulgência seria outra pessoa realizar a penitência no lugar da irmã Eliane. Isso seria indulgência. Tá? Mas como é que a indulgência acontecia na época de Lutero? Através do dinheiro e com aquele raciocínio do purgatório. Porque qual era o raciocínio? Se existe o purgatório, né, pessoas estão lá se purificando para poder entrar no céu. E aí, para aquela pessoa possa entrar no céu, né, mais rápido, eu vou e pratico uma indulgência para ela. Eu realizo uma indulgência, ou seja, eu faço um sacrifício que vai compensar aquele tempo que ela teria que se purificar no purgatório. Eu faria um sacrifício em substituição àquela purificação do purgatório. Então, eu faço esse sacrifício e a pessoa é retirada do purgatório porque eu paguei a penitência dela aqui na Terra para que ela não ficasse no purgatório se purificando. Ou seja, ela sai do purgatório mediante a penitência que eu pago por ela, mediante essa indulgência. Só que qual era a indulgência que a igreja exigia? Dinheiro. Essa indulgência que a igreja exigia. Ela queria receber, porque ela não queria que eu praticasse, andasse, né, até a Terra Santa ou fizesse qualquer outra coisa. Ela queria que eu desse dinheiro. As indulgências que a igreja passou a praticar nessa época, na época pré-reforma e reforma, que ela praticava, ou era em dinheiro ou era nas cruzadas. Na época pré-reforma, nas cruzadas. Você ia para a Terra Santa, o Papa te dava lá a indulgência. Está pago os teus pecados. Não vai precisar nem entrar no purgatório, vai pular direto só por ter combatido em nome de Deus. Então, esse era o raciocínio da época, com a determinação da igreja na época. Uma determinação distorcida. Tá? Se você pegar a questão da indulgência e da penitência, existe até hoje. Mas o raciocínio não é esse do dinheiro. Esse raciocínio do dinheiro foi foram momentos na história da igreja de Roma. Tá? O raciocínio é mais ou menos esse que eu expliquei aos irmãos. Então, Lutero ele começou a ter um encontro com Deus, né, salvífico, e paralelamente ele estava pastoreando, né, paralelamente a igreja de Roma estava praticando a venda de indulgências. Né? Você paga uma indulgência para tirar alguém do purgatório, dá o dinheiro, né, tão logo coloca o dinheiro na salva, uma alma sai do purgatório. Era o discurso de um tal do sujeito, né, chamado John Tetzel, se não me engano. Eu não sei nem se o nome dele está aí. Tá? E aí Lutero começa a ficar com problema, porque as pessoas não vinham mais se confessar com Lutero. Os fiéis da igreja dele falavam para ele: eu não preciso me confessar, eu paguei uma indulgência ali na cidade ali do lado e o Papa já me perdoou. Ele começou a ficar sem membro na igreja dele. E ficando sem membro na igreja dele e conhecendo a Escritura, ele começou a combater essa política de indulgências, né, onde não somente essa política de indulgência, mas outros questionamentos acerca de concílios também, concílios que se contradiziam. Ele acabou escrevendo 95 teses questionando
as políticas das indulgências e outras políticas da Igreja de Roma. Tá? E pendurou na porta do castelo de Wittenberg. Sendo que essa questão de pendurar na porta era algo comum, tá, irmãos? Era como as pessoas colocavam... não sei se os irmãos vão identificar esse tipo de coisa que eu vou falar. Né? Nos colégios americanos, eles têm tipo clubes de debate, de filosofia, essas coisas. Aí quando vai ter um evento no clube de filosofia, eles pegam pelas paredes do colégio todo um cartaz falando debate filosófico sobre isso e aquilo, né? Anunciando. Então, na verdade, foi isso que o Lutero, mais ou menos isso que o Lutero fez, porque era uma prática da época. Quando você ia discorrer acerca de algo, né, e levantar uma questão que seria debatida, um debate público, você fixava, né, a sua tese, aquilo que você defendia, ou o motivo do debate ali na porta do castelo, né, ou na porta da igreja. Tá? Então, ele estabeleceu 95 teses questionando, chamando alguém para debate. Tá? Isso em 31 de outubro de 1517, por isso 31 de outubro se comemora aí a Reforma Protestante. Né? Não é Dia das Bruxas, tá, irmão? Tá? Crente não se envolve com bruxas. Tá? 31 de outubro para a gente é Dia da Reforma Protestante. E aí, em 1518, ele obtém o apoio de Frederico da Saxônia, né, que é um dos senhores feudais menores, é um eleitor da Saxônia, é um dos príncipes alemães, num território a qual a cidade de Wittenberg pertencia. Ele ganha apoio porque o Frederico ele começa a se agradar dos escritos de Lutero e ele começa a ver... Faltam menos de 10 minutos. E ele começa a ver ali a possibilidade, né, de escantear a igreja, né, deixar a igreja de lado, né, numa série de situações políticas. Tá? Então, é isso que o Frederico vê, e aí acaba, né, dando um certo apoio a Lutero. Em 1518, 1519, ele participou de um debate em Leipzig com John Eck, que era um católico, um teólogo católico, e aí ele falou acerca da questão dos erros dos concílios, né, e que somente as escrituras poderiam estabelecer artigo de fé, nem o Papa nem a Igreja fazendo, ou seja, ele estava desconsiderando os concílios, ele estava desconsiderando como é que se diz? A questão dos artigos de fé, né? O que tinha naquela época? Escreveu alguma coisa aqui do Emerson, mas eu não sei. É um negocinho que tem que de levantar a mão aí, pastor. Não sei como é que faz isso aqui, não. Não, eu levantei a mão para esperar a oportunidade para fazer a pergunta. Mas pode falar. Tá. É só para não demorar muito tempo, que já está acabando essa primeira parte, né? Sim. Essa parte do dinheiro das indulgências, que a igreja cobrava, né? Pedia para ser pago, né? Para poder ter um cantinho no céu, né? Uhum. Esse dinheiro especificamente, pastor, ia para onde? Ficava com a igreja, ia para uma pessoa específica, ia para o imperador, ia para onde esse dinheiro? Nessa época era para reformar a Santa Sé em Roma, tá? Mas não é uma prática só dessa época, entendeu? Outras épocas a motivação era outra. É para encher o bolso da igreja. Verdade é essa. Entendi. Legal. Não tem outro motivo, né? Eu pensei que era algum decreto, alguma coisa do império, alguma coisa assim, mas... Não. O império ali romano-germânico, ele não se envolvia nessas questões. Pelo contrário, ele e a igreja se apoiavam nas decisões deles. Um não se metia com as questões do outro. Né? E aí ele escreveu 3 panfletos, né? Lembrando que, né, tinha sido recém-criada a imprensa, né?
onde criaram uma prensa de caracteres móveis. E o primeiro livro a ser impresso foi a Bíblia, né, no latim, claro, tá? Que é a Bíblia de Gutenberg. Foi Gutenberg quem criou essa prensa, né? E tanto a Igreja Católica se utilizou da imprensa, como também os manifestos protestantes. Tanto que Lutero escreveu 3 panfletos, folhetos, vamos dizer assim, e imprimiu e espalhou por tudo quanto é lugar, né? Um foi para nobreza germânica, ou seja, ele começou a querer buscar apoio dos governantes alemães, tá? E começou a falar algo que não é muito certo. Ele falou que a autoridade temporal, né, a autoridade as autoridades seculares, né, poderiam intervir nas questões eclesiásticas. Né? Outra coisa que ele escreveu, que aí já é teológico, mais teológico, é essa questão do panfleto do cativeiro babilônico, que vai tratar dos sacramentos. Eu não sei se alguém aqui já foi católico. No catolicismo existem alguns sacramentos: batismo, confissão, comunhão, crisma, matrimônio, ordem, unção dos enfermos. Eu não sei se os irmãos já ouviram falar dessas coisas. São sacramentos, e o catolicismo ele entende que Deus manifesta a graça dele sobre a pessoa, sobre o crente, através desses sacramentos, tá? E o Lutero ele combateu isso. Ele fez uma contraposição aos sacramentos como meios da graça, porque a igreja falava que a graça de Deus só se manifestava pela ministração dos sacramentos sobre a vida do fiel. Tá? E essa ideia vem lá de Inácio, né? Inácio chegou a falar que, né, no sacramento da Eucaristia, que é a Santa Ceia, a pessoa se tornava meio divino ao ingerir o pão e o vinho, né? Porque era o corpo de Cristo, né? Sangue de Cristo. Aí vem as ideias dos doidos aí, dos pais da igreja, que crescem e dá problema, né? E aí vem um terceiro folheto que sobre a liberdade do homem cristão, que aí ele afirma o sacerdócio universal dos crentes, ou seja, você não precisa de um padre para se achegar a Deus. O véu se rasgou e você pode se achegar a Deus mediante ao único mediador que existe entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, né, homem. 1 Timóteo 2,5. E isso gerou um problema muito sério, né? Porque você não depender da igreja, dos sacerdotes da igreja para se achegar a Deus, né? Você está descartando a igreja. E a igreja de Roma gritou, né? Porque não era estranho, né? Já era de se esperar. Ele foi excomungado pelo Papa no meados de 1520 e rasgou a bula no final do mesmo ano, tá? A bula papal que o excomungava. Ele não teve meios de conciliar um com o outro, né? Só que o que aconteceu? O imperador Carlos V, como bom católico que era, o que ele fez? Convocou uma reunião, uma espécie de parlamento, a Dieta de Worms, né, para que Lutero viesse comparecer e explicar, né, essa confusão toda, onde foi enviado também um sacerdote católico, o próprio Carlos V era católico, e se reuniram todos os príncipes alemães, tá? E aí Lutero foi interrogado, né, pelos seus escritos. E aí ele dá um testemunho que está aí nos slides. Vou tirar aqui a coisa da frente. Opa! Eu posso ler. Aí ele pronunciou essas palavras que aí estão escritas, já que me pede uma resposta simples. Quando perguntaram a ele, colocaram uma série de livros ali, de obras ali, perguntaram se era dele. Ele falou que era, começaram a fazer alguns questionamentos e pressionar ele. Ele falou essas palavras aí: já que me pede uma resposta simples, darei uma que não deixa margem a dúvidas.
A não ser que alguém me convença pelo testemunho da Escritura Sagrada ou com razões decisivas, não posso me retratar, pois não creio nem na infalibilidade do Papa, nem dos concílios, porque é manifesto que frequentemente se tem equivocado e contradito. Fui vencido pelos argumentos bíblicos que acabo de citar, e minha consciência estava cativa à palavra de Deus. Não posso e não quero me retratar, porque é perigoso e não é certo agir contra a sua própria consciência. Que Deus me ajude. Amém. Isso foi em 15 de abril de 1521, no filme do Lutero. Tem esse episódio aí, os irmãos que viram o filme podem até lembrar, ou se quiser ver de novo, né, para poder verificar aí o acontecido na sua totalidade, tá? Então, o que aconteceu? Terminada a dieta de Worms, onde ele achava que ia ser condenado, houve uma indecisão por parte dos príncipes alemães e eles não chegaram a um veredito definitivo. Inclusive, o Frederico, da Saxônia, ele estava lá, como um dos príncipes alemães, aquele que apoiava Lutero e gostava das ideias do Lutero. E aí, no retorno de Worms para Wittenberg, o que aconteceu? O Frederico efetuou um sequestro e levou o Lutero, sequestrou ele no meio do caminho e levou ele para o castelo de Wartburg, E lá ele traduziu o Novo Testamento para o alemão. Só uma curiosidade acerca do Novo Testamento, menos de 1 minuto, mas eu vou falando, depois eu falo de novo. Acerca da tradução do Novo Testamento. Ele traduziu de manuscritos do Novo Testamento grego para o alemão, do grego para o alemão, sendo que esse Novo Testamento grego foi uma edição produzida pelo Erasmo de Roterdã.